Adão foi realmente o primeiro ser humano já criado? Ou será que há uma mensagem mais profunda escondida no livro de Gênesis? Algo que muitos leem, mas poucos realmente percebem. E se a Bíblia sugerisse de forma sutil que existiam seres humanos antes de Adão? E se Adão não fosse o primeiro ser humano, mas sim o primeiro de um tipo diferente de criação? Neste vídeo, vamos explorar o hebraico original, observar pistas importantes na Bíblia e refletir sobre ideias da teologia que podem mudar completamente a forma como você entende a origem da humanidade. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ficar com a gente até o final. Essa jornada talvez não só desafie suas ideias, mas transforme a maneira como você compreende toda a Bíblia. Vamos começar. Abra sua Bíblia conosco no início. Gênesis capítulos 1 e 2. À primeira vista, parece uma explicação direta de como o mundo começou. Mas, se você prestar bastante atenção, vai notar algo que a maioria das pessoas não vê. Gênesis não traz apenas uma história da criação. São duas, e elas não se alinham perfeitamente. Veja Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Deus disse: façamos os seres humanos à nossa imagem e semelhança, e que eles governem sobre os peixes, as aves e todos os animais. Então, Deus criou as pessoas à sua imagem, homem e mulher ao mesmo tempo. Esse acontecimento ocorre no 6º dia da criação, depois dos animais. Os seres humanos são apresentados como o ponto alto do processo criativo. A palavra hebraica usada é Ha'adam, referindo-se à humanidade como um todo, homem e mulher juntos. Não há nomes nem menção de jardim ou localização. É um anúncio grandioso. Os humanos foram criados à imagem de Deus para cuidar do mundo. Essa versão da criação é poderosa, ampla e poética, como assistir a uma obra-prima sendo formada à distância. Mas, ao passarmos para o capítulo 2, tudo muda. A perspectiva se estreita. Gênesis 2:7 diz: então Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E assim, o homem se tornou um ser vivo. Espere aí, feito do pó? Isso soa diferente. Não se trata mais da humanidade inteira. É sobre um único homem, moldado pessoalmente por Deus, como um artista que trabalha com argila. Mais adiante, nos versículos 18 a 22, lemos que Deus disse que não era bom que o homem estivesse sozinho. Então, fez o homem cair em sono profundo, tirou uma costela de seu lado e formou a mulher a partir dela. Nessa versão, a mulher não aparece ao mesmo tempo que o homem. Ela é criada depois, a partir do próprio corpo dele. A história aqui é mais próxima, íntima, cheia de significados simbólicos. Então, o que está realmente acontecendo? Por que encontramos duas histórias diferentes da criação no mesmo livro? Em uma versão, homem e mulher são criados juntos. Na outra, primeiro vem um homem, depois os animais e só então a mulher. Isso tem gerado questionamentos e debates entre estudiosos e teólogos há séculos. Alguns acreditam que o 2º capítulo simplesmente reconta o primeiro, mas com um foco mais próximo, como se fosse dar um zoom com a câmera depois de uma visão panorâmica. Outros argumentam que são dois relatos diferentes, talvez vindos de fontes distintas, cada um com um propósito único. Muitos estudiosos da Bíblia se referem ao que é conhecido como as tradições eloísta e ravista. No capítulo 1, Deus é chamado de Elohim, um nome que destaca seu poder como criador de tudo. No capítulo 2, ele é chamado de Yahweh Elohim, um nome que reflete um lado mais pessoal e relacional de Deus. Será que o uso desses nomes aponta para diferentes níveis de comunicação divina? Mas aqui está a grande questão. Esses dois relatos se contradizem ou se complementam? Alguns sugerem que o capítulo 1 apresenta a criação da espécie humana como um todo, enquanto o capítulo 2 foca em um homem específico, Adão,
que é escolhido, colocado em um jardim especial e recebe uma tarefa sagrada. Pense no capítulo 1 como a explicação de quando e como a humanidade surgiu. E no capítulo 2, como a explicação do porquê. E há um detalhe fascinante em Gênesis 2:5. Pouco antes de Adão ser criado, o texto diz que ainda não havia arbustos nem plantações, porque Deus não havia enviado chuva e não havia ninguém para cultivar o solo. Ninguém para cultivar o solo. Será que isso significa que Adão foi formado não apenas como um homem qualquer, mas porque era necessário alguém para cuidar da terra? Isso sugere que Adão não foi simplesmente o primeiro ser humano, mas o primeiro com um papel, uma vocação, um cuidador, um tipo de sacerdote, alguém que carrega a imagem de Deus com um propósito divino. Isso leva a uma pergunta poderosa: será que Adão foi realmente o primeiro ser humano? Ou foi o primeiro com uma aliança sagrada, separado em um jardim santuário com uma missão que afetaria toda a humanidade? Duas histórias da criação, dois estilos diferentes, um mistério profundo. E agora, a questão se torna ainda mais intrigante. Se a humanidade já havia sido criada no capítulo 1 e Adão foi colocado no Éden depois disso, então quem eram as pessoas que viviam além do jardim? Fique com a gente. O que vem a seguir pode mudar completamente a forma como você lê Gênesis. Vamos voltar ao capítulo 2, versículo 5. É um versículo discreto, muitas vezes ignorado, mas cheio de significado. Gênesis 2:5 diz que não havia homem para trabalhar a terra. Nesse ponto da história, a terra já havia sido formada. A água corria, o solo estava preparado, mas algo ainda faltava. Não era apenas qualquer pessoa, mas alguém com um papel específico a cumprir. A palavra hebraica usada aqui é Adão. Essa palavra pode significar um ser humano de forma geral, um homem em particular, ou até se referir à pessoa chamada Adão. Mas repare nisto, o versículo não diz que não existiam seres humanos. Diz que não havia ninguém para trabalhar a terra. Isso significa que Adão não foi criado simplesmente porque não havia pessoas. Ele foi criado para uma missão. E essa tarefa não era apenas cultivar a terra. A palavra hebraica traduzida como trabalhar é avad ou abad, que também significa servir ou ministrar. Portanto, essa palavra não se refere apenas a trabalho físico. Ela também pode indicar serviço espiritual, até mesmo adoração, como um sacerdote cumprindo seus deveres em um espaço sagrado. Agora veja Gênesis 2:15. Diz que Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Vamos olhar mais de perto esses dois verbos. Cultivá-lo vem novamente de avad, servir. Guardá-lo vem de chamar, uma palavra hebraica que significa vigiar, proteger ou preservar. Essas duas palavras, avad e chamar, aparecem em outros lugares da Bíblia para descrever o que os sacerdotes faziam no tabernáculo. Por exemplo, em Números 3:7-8 e 8:26, os sacerdotes são descritos como aqueles que servem e guardam o espaço sagrado. Ou seja, não era um trabalho comum, era um trabalho sacerdotal, trabalho de templo. Isso nos revela algo poderoso. O Éden era mais que um jardim. Era um espaço sagrado, como um templo, um santuário. E Adão? Ele não era apenas um jardineiro, era um líder espiritual, um sacerdote designado para servir a Deus, proteger aquele solo sagrado e representar a presença divina na terra. Em outras palavras, Adão não foi criado apenas para viver. Ele foi criado para um propósito sagrado. Ele foi convidado a ter um relacionamento de aliança com Deus num espaço santo. Por isso, o capítulo 2 de Gênesis não descreve a criação da humanidade inteira. Ele descreve a vocação de um homem escolhido, alguém com autoridade espiritual. Então, Adão foi o primeiro ser humano em termos biológicos? Essa é uma questão ainda debatida, mas o que parece mais claro é isto.
Adão foi o primeiro a receber uma missão sagrada, um parceiro da aliança separado para iniciar uma história divina. A história de Adão não é apenas sobre ser humano, é sobre ser separado. Ele foi chamado para viver em santidade, obedecer, fazer escolhas morais e assumir responsabilidade não só por si, mas por todos que viriam depois. Mais tarde, no Novo Testamento, vemos um paralelo poderoso. Em 1 Coríntios 15:45, Paulo escreve: "O primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão tornou-se espírito vivificante." Adão representou a humanidade no jardim. Jesus, chamado de o último Adão, tornou-se o início de uma nova humanidade. Então, quando você ler Gênesis 2:2 novamente, lembre-se, não se tratava apenas da criação de um homem, era o início de uma missão. E agora, a história toma um rumo ainda mais fascinante. Vamos avançar para Gênesis capítulo 4, a história dos filhos de Adão, Caim e Abel. Você provavelmente já conhece o que acontece. Caim fica furioso porque Deus favorece a oferta de Abel. Mesmo após um alerta divino, Caim não se controla. Ele mata o irmão. Gênesis 4:8 diz: Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Por causa disso, Deus confronta Caim e pronuncia um julgamento. Gênesis 4:11-12 diz: Agora você está sob maldição e banido da terra. Você vagará sem rumo pela terra. Mas então vem uma das partes mais misteriosas da Bíblia. Nos versículos 13-16, Caim responde: Minha punição é grande demais. Qualquer um que me encontrar tentará me matar. E Deus responde: Não. Se alguém ferir Caim, será vingado 7 vezes. Então Deus coloca um sinal em Caim para protegê-lo, e ele parte para a terra de Nod, a leste do Éden. Vamos fazer uma pausa aqui. Caim diz: Quem me encontrar vai me matar. Mas de quem ele está falando? Até agora, os únicos personagens apresentados na narrativa são Adão, Eva e Abel, que já está morto. Então quem são esses outros que Caim teme? E a história fica ainda mais intrigante. Em Gênesis 4:17 lemos: Caim teve uma esposa. Ela engravidou e deu à luz Enoque. Caim então construiu uma cidade e deu a ela o nome de seu filho. Espere, Caim teve uma esposa e um filho e construiu uma cidade inteira? Vamos pensar nisso. Se só houvesse algumas pessoas na terra, por que Caim precisaria de uma cidade? Quem viveria nela? Quem eram as pessoas na terra a leste do Éden? Essas perguntas geram debates há séculos. Uma possibilidade é que Adão e Eva tenham tido muitos outros filhos que não foram mencionados nos primeiros capítulos. Gênesis 5:4 diz que, após o nascimento de Sete, Adão viveu muitos anos e teve outros filhos e filhas. Então talvez Caim tenha se casado com uma irmã, alguém nascida depois e que ainda não havia sido mencionada. É uma sugestão razoável, mas também levanta novas questões. Será que os primeiros leitores da Bíblia viam o casamento entre irmãos como algo normal? E se sim, por que o texto não explicou isso de forma mais clara para evitar confusão? Aí entra outra teoria, uma que abre possibilidades completamente novas. E se já houvesse outras pessoas fora do Éden? Essa visão propõe algo ousado, que Adão e Eva não foram os únicos seres humanos criados. Em vez disso, foram o primeiro casal escolhido, colocados no Éden com uma missão especial. Enquanto isso, outras pessoas já poderiam estar vivendo em outras partes da terra, descendentes da criação descrita em Gênesis 1, quando Deus criou os seres humanos, homem e mulher, à sua imagem. A criação de Adão, então, foi separada, designada para um propósito divino dentro do Éden. Isso significaria que as pessoas que Caim temia não eram misteriosas. Poderiam ter vindo dessa população humana mais ampla. Sua esposa também pode ter sido alguém de fora do Éden.
E a cidade que ele construiu talvez tenha sido habitada por pessoas desse grupo humano mais abrangente. Essa ideia não é nova. Com o tempo, muitos estudiosos e pensadores religiosos, incluindo vozes do judaísmo e do cristianismo primitivo, exploraram essa teoria da dupla criação. Nessa visão, Gênesis 1 descreve a criação da humanidade em geral. Gênesis 2 foca na escolha de Adão para um papel espiritual específico. Adão não seria necessariamente o primeiro ser humano biológico. Ele é o primeiro a ser chamado para uma aliança, um representante escolhido por Deus. Um líder espiritual, não apenas um ancestral genético. Pense no que Gênesis nos mostra. Depois das ações de Caim, é dito que ele deixou a presença do Senhor. Isso sugere que ele já teve essa proximidade, provavelmente enquanto vivia no Éden. Mas, após o julgamento, ele se muda para um lugar chamado Nod, que significa errante, e parece juntar-se a um mundo além dos limites do Éden. É como se a Bíblia nos desse pistas sutis. O que acontece no Éden é apenas parte de uma história humana maior. Considere Atos 17 e 26, onde Paulo diz: "De um só fez todos os povos para habitar em toda a terra." Alguns acreditam que Paulo se refere a Adão aqui. Outros argumentam que ele está falando de forma mais geral sobre a unidade da humanidade, que todos compartilham uma origem comum, sem necessariamente vinculá-la a um único indivíduo no Éden. De qualquer forma, a mensagem central é esta. Gênesis 4 não trata apenas do primeiro assassinato. Ele abre uma janela para um mundo maior, com pessoas, cidades, conflitos e o potencial tanto para destruição quanto para redenção. Mostra que Deus escolheu agir através de uma linhagem específica. Adão, seguido por Sete, depois Noé e eventualmente levando até Jesus. A jornada de Caim para o mundo mais amplo sugere que Adão não era o único em existência, mas era único em propósito. Ele foi escolhido para iniciar uma história sagrada, uma história que continua se desenrolando até hoje. Na próxima parte, vamos aprofundar ainda mais nas palavras hebraicas originais. Porque algumas das verdades mais profundas da Bíblia não estão apenas no que ela diz em português, mas em como foi dito no idioma original. Vamos começar com uma das palavras mais importantes e mal compreendidas: Adão. Em hebraico, Adam pode significar coisas diferentes. Pode ser um nome próprio, Adão, o homem no jardim, mas também pode significar algo mais amplo. A palavra Adam, em hebraico, carrega múltiplos significados. Pode se referir a um ser humano em geral, uma pessoa ou toda a humanidade coletivamente. É aí que começa parte da confusão. Quando tentamos dar um único significado fixo a uma palavra que, na verdade, possui várias camadas de significado. Vamos revisitar Gênesis 1, 26 a 27. Diz assim: "Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem." Aqui, a palavra Adam refere-se claramente à humanidade como um todo, tanto homens quanto mulheres. Não há menção de um homem específico, de um jardim, de pó ou de rios. É uma declaração ampla e abrangente sobre o que significa ser humano. Cada pessoa é feita à imagem de Deus. Mas as coisas mudam em Gênesis 2. No versículo 7, lemos: "Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra." Desta vez, o hebraico diz Ha-Adam, literalmente o homem. Não se trata mais da humanidade em geral. É sobre um homem em particular. Isso marca uma mudança clara no tom e no foco. A história se torna pessoal e detalhada. Simplificando, Gênesis 1 apresenta Adam como um coletivo, seres humanos, homens e mulheres, criados para se espalharem pela terra. Gênesis 2 a 3 foca em Ha-Adam,
o homem específico designado para um propósito único no Éden. Então, aqui está a verdadeira questão. Gênesis 1 está nos dizendo como a humanidade foi criada em geral, enquanto Gênesis 2 e 3 se concentram na escolha de um homem, Adão, para um relacionamento especial com Deus. Se isso for verdade, então Adão não é necessariamente a primeira pessoa de todas. Ele é o primeiro a receber uma missão divina. Ele é o primeiro a receber um comando e o primeiro a enfrentar uma consequência. Essa ideia se torna ainda mais convincente quando voltamos a Gênesis 2:5, que diz que não havia ninguém para cultivar o solo. E como já vimos, essa frase significa mais do que agricultura. Refere-se a Avad e Chamar, palavras usadas para serviço sagrado, como um sacerdote cuidando de um espaço santo. Deus não estava apenas procurando um corpo vivo. Ele estava procurando alguém que pudesse cumprir uma responsabilidade espiritual. Agora vamos dar um passo ainda mais para trás. Em Jó 38, 4-7, temos um vislumbre de algo mais antigo que o Éden. Deus descreve o lançamento dos fundamentos do mundo enquanto os filhos de Deus cantavam de alegria. Esses filhos de Deus referem-se a seres espirituais, não humanos. Eles faziam parte do conselho divino de Deus, já presentes antes de Adão aparecer. Isso nos mostra que a história de Gênesis não começa em um mundo vazio. Adão entra em um universo já preenchido com ordem e propósito divino. A história da humanidade é apenas uma parte de uma narrativa muito maior. Mesmo o Éden talvez não cobrisse toda a terra. Pode ter sido um espaço sagrado, onde o céu e a terra se encontravam. Em Ezequiel 28, 13-14, o Éden é descrito como o jardim de Deus e o monte santo de Deus. É retratado não apenas como um jardim, mas como um lugar alto e sagrado, um santuário onde a presença de Deus se manifestava de maneira única. Aqui está a grande ideia. O nome Adão tem múltiplos significados. Pode se referir a um indivíduo, o primeiro homem no Éden, mas também representa a humanidade como um todo. E o próprio Éden pode ser mais do que apenas um local geográfico. Pode simbolizar um espaço sagrado de encontro entre o humano e o divino, um lugar onde o propósito começa. Quanto mais mergulhamos na língua original e no contexto cultural, mais a Bíblia se abre. A história de Adão não está tentando explicar como os humanos passaram a existir em um sentido científico. É sobre como um ser humano específico foi escolhido para um propósito espiritual. Isso nos leva a uma interseção fascinante entre ciência e fé, onde campos como genética e antropologia levantam questões que espelham algumas das ideias teológicas mais antigas. Se Adão não foi a única pessoa viva na época, então o que tornou seu papel único no plano de Deus para a humanidade? A genética moderna trouxe algumas percepções interessantes para essa conversa. Você talvez já tenha ouvido falar de dois termos científicos, Eva mitocondrial e Adão do cromossomo Y. Eles parecem termos bíblicos, mas na verdade vêm de estudos genéticos, não de teologia. Eva mitocondrial refere-se à mulher mais recente cujo DNA mitocondrial foi passado para todas as pessoas vivas. Adão do cromossomo. Ito é o homem mais recente de quem todos os homens hoje herdaram seu cromossomo Y. Mas aqui está a parte interessante. Esses dois indivíduos não viveram ao mesmo tempo. Não eram parceiros ou um casal. E não eram necessariamente os primeiros humanos. São apenas os ancestrais comuns mais recentes em duas linhas genéticas específicas. As estimativas científicas sugerem que a Eva mitocondrial pode ter vivido há entre 150 mil e 200 mil anos, provavelmente na África Oriental. O Adão do cromossomo Y pode ter vivido entre 60 mil e 300 mil anos atrás, dependendo do modelo utilizado.
Essas datas não correspondem ao cronograma que muitos supõem ao ler Gênesis. E isso é uma pista importante. Sugere que a história da criação na Bíblia não trata necessariamente das origens biológicas, mas dos começos espirituais. Então, aqui está uma questão-chave. E se a Bíblia não estiver nos dizendo quem foram os primeiros humanos em um sentido científico, mas quem foram os primeiros humanos chamados para um propósito espiritual? Vamos voltar para Romanos 5,12. Diz assim: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e a morte veio por meio do pecado. E assim, a morte se espalhou a todos os homens, porque todos pecaram. Isso é a base do que é chamado de cabeça federal. A ideia de que Adão foi uma figura representativa para toda a humanidade. Paulo não está falando sobre DNA ou linhagens de sangue aqui. Ele está focado nas consequências espirituais. Quando Paulo escreve que o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, ele não está dizendo que Adão era a única pessoa viva na época. Ele está dizendo que Adão foi o primeiro a ser considerado espiritualmente responsável, o primeiro a receber um comando e o primeiro a desobedecer. É por isso que Adão é significativo. Não porque todos sejam fisicamente descendentes dele em linha direta, mas porque ele foi o primeiro a experimentar o peso moral do pecado e da separação de Deus. Isso é semelhante ao papel que Noé desempenha mais tarde na Bíblia. Hoje, nem todos são descendentes genéticos de Noé em um sentido literal. Mas, na história bíblica, Noé é a figura da aliança que conecta o mundo antes e depois do dilúvio. Adão desempenha um papel semelhante. Ele é o elo entre a experiência humana e o início da responsabilidade espiritual. Adão não é apenas um personagem em um jardim, ele é o ponto de partida da responsabilidade espiritual. Ele é aquele por meio de quem o pecado e a morte entraram na história humana. Agora, vamos conectar ciência e teologia. A ciência nos mostra que a humanidade não começou com um único casal, mas com grandes populações. Os seres humanos surgiram ao longo de um longo período, através de processos complexos. Nossa ancestralidade genética é compartilhada, espalhada e estatística, não baseada em um par de ancestrais. Mas a teologia nos conta um tipo diferente de verdade. Revela que Deus escolheu se envolver pessoalmente com a humanidade. Esse relacionamento incluiu decisões morais. E a história de Adão marca o primeiro momento em que o fracasso espiritual entra em cena. 1 Coríntios 15:22 expressa isso da seguinte forma: porque assim como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos serão vivificados. Esse versículo resume toda a mensagem de Paulo. Adão representa o padrão da humanidade caída, enquanto Cristo representa a humanidade redimida. Adão não é apenas o primeiro humano, ele é o primeiro a cair. Jesus é o primeiro a restaurar. Então, e se a história de Adão não for sobre de onde nossa espécie veio biologicamente, mas sobre onde nossos corações se quebraram espiritualmente? E se Gênesis nunca foi destinado a ser um livro de ciência, mas um relato sagrado de por que a redenção é necessária? Uma vez que você vê dessa forma, o Éden se torna mais do que um lugar. Torna-se um símbolo de um relacionamento perdido, um vínculo sagrado com Deus que antes era inteiro, mas agora está quebrado. Agora vamos ainda mais fundo. O que os antigos pensadores acreditavam sobre o mundo antes de Adão? O Jardim do Éden poderia ter existido ao lado de outras civilizações? Essa pergunta nos leva a uma das ideias mais intrigantes e debatidas no pensamento bíblico, a teoria dos pré-adamitas. Essa teoria sugere que humanos podem ter existido antes de Adão, ou talvez ao mesmo tempo, mas Adão foi o primeiro a ser chamado para uma aliança com Deus. Ele não era necessariamente o primeiro ser humano, mas o primeiro escolhido.
o primeiro sacerdote, o primeiro a carregar o peso da responsabilidade divina. Vamos considerar um versículo curioso. Isaías 45, 18. Diz que Deus não criou o mundo para ser torru, que significa vazio ou caótico. Essa mesma palavra, torru, aparece em Gênesis 1:2, onde a terra é descrita como sem forma e vazia, torru borru. Então, Deus criou um mundo caótico de propósito? Ou algo aconteceu antes da história de Adão que deixou o mundo nesse estado? Essa ideia capturou a imaginação de muitos pensadores judeus e cristãos antigos. Nos escritos místicos judaicos, especialmente na tradição cabalística, há ensinamentos sobre mundos anteriores que vieram antes do nosso, reinos que colapsaram espiritualmente antes de a criação atual começar. Era visto como uma espécie de reset divino. Alguns rabinos até especularam que seres ou mundos anteriores poderiam ter existido antes de Adão, talvez para explicar as lacunas estranhas, as reviravoltas repentinas e as perguntas sem resposta em Gênesis. E isso não era apenas uma ideia judaica. Pensadores cristãos antigos também se debruçaram sobre essas questões. Vamos examinar duas vozes influentes do início do cristianismo. Orígenes de Alexandria, cerca de 184 a 253 d.C., foi um dos primeiros pensadores cristãos. Ele acreditava que antes do nosso mundo físico existia um reino espiritual. Em sua visão, as almas existiam antes de nascerem em corpos humanos. Ele via a história da criação em Gênesis não como um relato literal, mas como uma narrativa simbólica de uma queda espiritual, onde as almas passaram do divino para o mundo material. Embora a Igreja mais tarde tenha rejeitado muitos dos seus ensinamentos, Orígenes ajudou a abrir espaço para que os cristãos pensassem além de uma interpretação puramente literal de Gênesis. Agostinho de Hipona, 354 a 430 d.C., outra figura grandiosa, também se afastou de uma leitura estritamente literal. Ele não acreditava que os dias da criação fossem períodos de 24 horas. Em vez disso, ele os via como simbólicos, uma forma de expressar ordem e significado divino. Agostinho não apoiava totalmente a teoria dos pré-adamitas, mas admitia que há muito que não sabemos sobre o que aconteceu antes de Adão ou o que mais poderia estar ocorrendo ao redor de sua história. O ponto é, mesmo na igreja primitiva, os líderes entendiam que Gênesis não foi escrito como um jornal científico. É uma história sagrada, uma obra teológica cheia de significado, não de medições. Agora, voltemos a Gênesis 2:8. O Senhor Deus plantou um jardim no Oriente, no Éden. Perceba, não diz que Deus criou toda a terra aqui. Isso já havia acontecido. Em vez disso, ele planta um jardim em uma região específica, a leste, em uma terra chamada Éden. Isso nos revela algo importante. O Éden não era o mundo inteiro, era um lugar específico, separado, um santuário. Muitos estudiosos veem o Éden como um tipo de templo, um espaço onde Deus e a humanidade podiam se encontrar. Em Ezequiel 28, 13 a 14, o Éden é até descrito como o monte de Deus, repleto de imagens sagradas, semelhantes aos templos que surgiriam mais tarde na história de Israel. Isso abre uma possibilidade fascinante. O Éden era uma zona sagrada, um espaço santo dentro de um mundo maior. Adão não foi simplesmente colocado em um planeta vazio. Ele pode ter sido colocado em um santuário divino, separado do restante. Fora do Éden, possivelmente outras pessoas, outras terras e uma história humana maior que Gênesis simplesmente não cobre, porque seu foco não é contar tudo, é contar algo específico. O início da aliança de Deus com a humanidade. Então, por que a Bíblia foca tanto em Adão? Porque Adão representa o início da responsabilidade moral.
o começo do relacionamento da humanidade com a instrução divina e a origem do pecado. Em Romanos 5,14, Paulo escreve: a morte reinou de Adão até Moisés, mesmo sobre os que não cometeram pecado, à semelhança da transgressão de Adão. Adão é uma figura daquele que havia de vir. Adão não é apenas uma pessoa, ele é um padrão. O primeiro ser humano a viver sob um comando divino, com a escolha de obedecer ou se rebelar. Ele marca o início da responsabilidade da aliança. Então, aqui está a grande questão. Adão foi colocado em um mundo totalmente novo? Ou ele foi escolhido e colocado em um espaço sagrado, já cercado por uma população existente, para ser o primeiro embaixador espiritual da humanidade? De qualquer forma que você veja, Gênesis deixa algo claro. Seu foco não está em dados populacionais antigos ou em cronogramas científicos. Seu propósito é nos mostrar a primeira aliança de Deus com a humanidade. E tudo começa com um homem em um jardim, com um comando. A seguir, exploraremos como o papel de Adão na aliança prenuncia a vinda de um Adão maior, Jesus Cristo, e como essa antiga história ainda molda o futuro da humanidade hoje. Vamos dar um passo para trás. Independentemente de outros humanos existirem antes, durante ou depois de Adão, as Escrituras deixam uma coisa absolutamente clara: Adão tem um papel único e insubstituível. Ele pode não ser considerado o primeiro ser humano biológico pelos padrões científicos, mas na história bíblica, Adão é o primeiro ser humano escolhido para representar toda a humanidade em um sentido espiritual. Veja o que Paulo escreve em 1 Coríntios 15:45. O primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão tornou-se um espírito que dá vida. Isso não é apenas uma comparação poética. Paulo está intencionalmente estabelecendo uma profunda conexão teológica entre duas figuras, Adão e Cristo. Ele está nos mostrando dois pontos de partida, duas origens, dois resultados. O primeiro Adão, o homem formado da terra. O último Adão, aquele que veio do céu. Observe que Paulo não chama Jesus de segundo Adão. Ele o chama de último Adão. Isso é importante. A Bíblia não está apenas comparando duas pessoas, está apresentando dois pontos de virada na história da humanidade. Adão representa o início do pecado, da separação e da morte. Jesus representa o início da graça, da redenção e da vida. Romanos 5,17 explica desta forma: se pela falha de um só homem a morte reinou, quanto mais aqueles que recebem a abundante graça de Deus reinarão na vida por meio de um só homem, Jesus Cristo. Adão não apenas caiu, ele nos arrastou com ele para uma herança de dor, luta e mortalidade. Mas Jesus não ressuscitou apenas para si mesmo. Ele nos levantou com ele para uma nova herança de cura, liberdade e esperança eterna. A história de Adão não é apenas um conto antigo, é o começo da condição humana. Nele vemos a imagem divina, mas também a tentação de alcançar o que era proibido e o alto custo da rebeldia. Gênesis 3:21 diz: você é pó e ao pó voltará. Essa é a sentença que a desobediência de Adão trouxe. Mas Jesus veio para reverter essa maldição. Em João 11:25 ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Onde Adão nos afastou de Deus, Jesus nos conduz de volta para casa. Onde Adão trouxe luta, Jesus oferece paz. Onde Adão trouxe morte, Jesus traz vida. E aqui está algo poderoso. Lucas 3:38 traça a genealogia de Jesus até Adão, o Filho de Deus. Isso não é apenas uma lista de nomes, é uma jornada espiritual. Jesus, como o verdadeiro Filho de Deus, entra na linhagem quebrada que começou com Adão. E ele vem não apenas para remendá-la, mas para transformá-la completamente.
Veja o contraste entre os dois jardins. No Éden, Adão disse sim à sua própria vontade e não a Deus. Em um jardim, Jesus escolheu seguir a vontade de Deus em vez de seus próprios desejos. Como está escrito em Lucas 22:42, Pai, se for da tua vontade, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Enquanto a escolha de Adão transformou o paraíso em uma terra desolada, a escolha de Jesus abriu o caminho para que esse deserto nos conduzisse de volta ao paraíso. Qual é a mensagem aqui? A história de Adão não é apenas sobre alguém fazendo uma escolha errada. Ela fala de algo mais profundo, a experiência humana. E Jesus, às vezes chamado de segundo Adão, não está apenas oferecendo perdão. Ele representa algo completamente novo sendo criado. Como diz 2 Coríntios 5:17, quem está unido a Cristo é uma nova criação. O que era velho já passou, algo novo começou. Então, mesmo que Adão tenha falhado, o plano de Deus nunca falhou. Do Éden à cruz, do pó à glória. A Bíblia não conta apenas uma queda, mas 2 histórias de 2 Adãos diferentes. E através deles, todos somos convidados a passar do primeiro para o segundo. Vamos explorar por que a antiga história de Adão ainda toca nossos corações hoje. Por que ainda importa? Por que é importante se Adão foi o primeiro ser humano ou o primeiro a ter um relacionamento com Deus? A resposta é esta. Gênesis nunca foi escrito para provar se a ciência está certa ou errada. Seu propósito é nos mostrar o coração de Deus e o motivo pelo qual fomos criados. Perguntar se Adão foi realmente o primeiro humano não é apenas sobre história ou ciência. É uma questão espiritual. Vejamos por este ângulo. Se vemos Adão apenas como uma figura biológica, ele se torna apenas mais um humano primitivo em uma longa linha evolutiva. Mas se o vemos através do propósito de Deus, Adão se torna um sinal, uma imagem da vocação humana, da responsabilidade e da conexão com Deus. Gênesis não nos conta apenas eventos, ele nos revela significado. Em Gênesis 2:9, lemos sobre 2 árvores no centro do jardim. Uma que dá vida e outra que representa escolher entre o certo e o errado por conta própria. Estas não são apenas histórias antigas sobre árvores. Elas falam do que todo ser humano enfrenta internamente. Seguimos a sabedoria de Deus ou tentamos seguir nosso próprio caminho? Caminhamos com nosso Criador ou nos afastamos dele? É por isso que a história de Adão importa. Não porque ele nos transmitiu características ou genes, mas porque ele revela a luta interior que todos vivemos, entre liberdade e obediência, entre amor e orgulho, entre propósito e ego. A vida de Adão reflete a nossa. Como ele, recebemos dons para cuidar. Somos colocados em lugares especiais com liberdade e limites. Ouvimos a voz de Deus, mas muitas vezes escolhemos nosso próprio caminho. E assim como Adão, nos escondemos, nos cobrimos e apontamos dedos. Tentamos esconder nossa culpa. Em Gênesis 3:8, diz que o homem e sua esposa ouviram Deus andando no jardim e se esconderam. É um dos momentos mais comoventes de toda a Escritura. O Criador, vindo caminhar com sua criação, os encontra escondidos, tomados pelo medo e pela vergonha. Mas há esperança. Mesmo depois de tudo ter dado errado, Deus ainda pergunta: onde você está? Essa pergunta ecoa desde então. Não porque Deus tenha perdido o rastro de nós, mas porque nós perdemos o contato com quem realmente somos. Então, seja Adão o primeiro ser humano da história ou apenas o primeiro chamado para um relacionamento com Deus, uma verdade permanece: fomos criados para andar com Ele. A verdadeira tristeza em Gênesis não é apenas sobre uma mordida proibida em um fruto, é a quebra de um relacionamento. Mas mesmo naquele momento de separação, Deus começou seu plano de resgate. Esse é o coração de Gênesis.
Não se trata apenas de solo, costelas e árvores antigas. É sobre um Deus cujo coração bate pela criação, que fala nossos nomes e que trabalha para nos restaurar. Como diz Oséias 6:7, como Adão, eles quebraram o acordo com Deus. Adão não era apenas um homem, ele representava uma promessa, e essa promessa foi quebrada. Mas aqui está a boa notícia. Através de Jesus, muitas vezes chamado de último Adão, essa promessa quebrada foi restaurada. E por que isso é importante? Porque não é apenas a história de Adão, é a sua também. Não se trata do seu DNA, mas do seu destino. Não apenas de como você foi formado, mas de por que você existe. No primeiro jardim, a decisão de Adão deu início a tudo. Mas em outro jardim, a obediência de Jesus nos ofereceu um novo começo. Ao refletirmos sobre Gênesis, através da lente da teologia, ciência e história, uma coisa fica clara: muitas perguntas permanecem. Poderiam futuras descobertas arqueológicas nos ajudar a entender melhor os primeiros seres humanos? Poderiam os textos hebraicos originais revelar mais através do estudo linguístico? Poderiam os escritos antigos de culturas vizinhas, como os mitos sumérios e mesopotâmicos, oferecer novos insights sobre Gênesis? Com certeza, estudiosos, cientistas e pesquisadores continuam explorando e descobrindo novos significados. E com cada nova descoberta, somos lembrados de que a Bíblia não é apenas um livro antigo, ela está viva. Como diz Hebreus 4:12, a palavra de Deus é cheia de vida e poder. Ela corta mais fundo do que qualquer lâmina. Mas mesmo com todos os novos dados, cronogramas e tecnologias, talvez a verdade mais profunda que Gênesis oferece já tenha ficado clara, e é uma que não precisamos de um laboratório ou de um sítio arqueológico para descobrir. Tudo o que é necessário é um coração disposto a ouvir. Miqueias 6:8 nos lembra: Adão não é apenas uma pessoa do passado. Ele representa todos nós. Assim como ele, você foi criado por um motivo. Você recebeu tanto liberdade quanto responsabilidade. Você experimentou tanto beleza quanto quebrantamento. E assim como Adão, você está sendo convidado a caminhar com Deus mais uma vez. Isso é o que realmente importa. Não importa se Adão viveu há milhares ou dezenas de milhares de anos. Não importa se o Éden era um lugar real na Mesopotâmia ou se era uma imagem mais profunda. A verdadeira pergunta é esta: você está caminhando com aquele que o criou? Você está escolhendo a justiça, demonstrando misericórdia e vivendo com humildade? Porque esse é o Éden para o qual você sempre foi destinado. E aqui está a parte incrível. Você não precisa voltar ao passado para encontrar esse jardim novamente. Você só precisa voltar para o Deus que esteve lá desde o princípio. Apocalipse 2:7 diz: ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. A história que começou com Adão termina em restauração. Não através do primeiro homem, mas através do último Adão, Jesus Cristo. Então, Adão foi realmente a primeira pessoa? Talvez não o primeiro em termos biológicos. Ciência e escritura podem falar em ritmos diferentes. Mas Adão foi o primeiro a representar a humanidade espiritualmente. O primeiro a receber uma aliança, uma escolha moral e um relacionamento com o divino. Ele marcou o início de algo maior do que o DNA. Ele marcou o início da redenção. E aquela verdade silenciosa em Gênesis nunca foi sobre números ou nomes. Sempre foi sobre propósito, sobre por que existimos. Não apenas para viver nesta terra, mas para caminhar nela com Deus. Não para viver com medo, mas em conexão com Ele. Não apenas para existir como humanos, mas para carregar sua imagem. Essa é a história de Adão, e é a sua também. Se isso lhe deu uma nova maneira de ver as Escrituras ou despertou novas perguntas em seu coração, continue a conversa. Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Estamos lendo e responderemos.
Se isso o ajudou a ver as coisas com mais clareza, deixe seu like no vídeo. Isso ajuda outros a descobrirem a mensagem também. Inscreva-se e ative o sino para não perder o que vem a seguir. A cada semana mergulhamos em questões bíblicas como esta, usando a Bíblia, história, arqueologia e teologia. E nunca se esqueça, a Bíblia não esconde a verdade. Ela a revela para aqueles que estão dispostos a olhar novamente e ouvir com mais atenção. Então continue buscando, continue perguntando e, o mais importante, continue caminhando com humildade, assim como Adão foi destinado a fazer. Até nos encontrarmos novamente, que a graça e a paz estejam com você.